Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Meu nome é Celso, sou especialista em inglês para o vestibular. E antes de resolver essa prova do Einstein 2024, eu quero pedir para você, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, anote as notificações. Anote não, ative as notificações, deixa seu comentário, passa para o colega, espalhe a palavra, que isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer. Mostra para o YouTube que isso aqui é relevante. E aí a gente consegue criar novas modalidades de entrega de conteúdo. Dito isso, vamos lá. Vou resolver com você agora a prova de inglês do Hospital Albert Einstein, que tem a sua faculdade particular, e quem vai prestar a VUNESP tem que ficar de olho nessa prova, porque ela aponta algumas das tendências que a banca VUNESP pode colocar nas suas outras provas. Eu quero que você tenha muita atenção em dois aspectos. O primeiro deles, a prova do Einstein é difícil. É uma das provas mais difíceis da VUNESP, ao lado da prova da Medicina Santa Casa. Segundo ponto, ao contrário das outras provas, a prova do Albert Einstein da VUNESP privilegia apenas a leitura do texto. As outras provas da VUNESP, nas outras provas nas outras faculdades, não fica só no texto. Tem conjunção, tem pronome, tem tirinha para você. Você pode agilizar a sua prova, você pode agilizar a sua leitura. Mas aqui é só texto, tá? Então, você pode sim fazer aquilo que eu sempre oriento, de escolher as questões que você começa respondendo. Por quê? Porque a VUNESP secciona a prova. Então, você pode responder o segundo parágrafo, você pode responder a questão número 12, que é a segunda questão, lendo o segundo parágrafo. Você pode responder a questão 13, lendo o terceiro parágrafo. A banca faz isso normalmente. Então, você pode abrir a prova e olhar. Caso a prova venha desse jeito que eu vou te falar aqui, aí eu falo para você que tudo bem, quer ler o texto inteiro? Vai se sentir à vontade? Vai se sentir confortável? Tá tudo bem. Professor, eu prefiro ler o texto inteiro. São só 5 questões. A prova se apresentou dessa maneira? Faça dessa maneira. Se a prova trouxer questões de conjunção, faz a de conjunção primeiro. Se a prova trouxer questão de pronome relativo, faça a questão de pronome relativo primeiro. Se a prova apresentou um tirinho, um cartoon que dá para resolver direto, faça assim. Mas se ela veio desse jeito e você fica desconfortável para ler o texto aos pedaços, aqui na prova do Einstein tá tudo bem, porque são só 5 questões e elas são tanto quanto pontuais diretas. Dito isso, vamos lá. Antes de eu começar, eu vou resolver, depois que eu terminar a objetiva, eu vou resolver também a dissertativa. Dito isso, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa prova. Eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho o texto. Deixa eu ver se a gente consegue enxergar aqui. Eu tenho aqui um texto para falar das questões de 11 a 15. Eu gosto, na VUNESP, sempre de passar pelas questões. Então, a questão número 12 é uma fala do professor Nina Mahmoudian, que começa aqui no segundo parágrafo, como eu posso ver. Só que ele vai longe, tá? Tudo isso aqui é a fala do professor, então não é necessariamente o segundo parágrafo, talvez seja o terceiro ou quarto. Vou ter que ler tudo. 13. De acordo com o terceiro e quarto parágrafo, que é esse aqui e esse aqui. Eu vou ter que ler. Então, eu posso ler e talvez voltar aqui e responder 2 questões. A questão 11. O fato que motivou a publicação desse artigo na data de 23 de junho de 2023 foi o quê? A gente vai descobrir quando a gente fizer a leitura. 14. De acordo com o quinto parágrafo. E provavelmente o último, né? E tem alguma coisa escrita aqui para a gente ver sobre o quinto parágrafo. A questão número 15 tem um anúncio. Só que esse anúncio vai conversar com o texto. Então, nesse caso, como a prova se apresentou, o que ela falou? Eu vou ter que ler o texto todinho, tá? Não é legal, não é o jeito que eu gosto de fazer, não é a maneira mais fácil para você, tá? Mas aí vem o que eu tô te falando. Tem alguma coisa acontecendo aqui nessa prova que para mim tá tudo bem, mas para você talvez esteja te incomodando, que você já deve ter notado. Todas as questões estão em inglês. O que eu quero dizer com isso? Valorizar aquilo que eu falo sempre que uma pessoa chega até mim pela primeira vez, seja no começo do ano, seja na hora da reta final. Na hora da reta final eu não sabia.
eu tenho alguns anos já de cursinho e eu me espantava com aquilo. Eu começava a aula, turma cheia, aí o conteúdo vai aumentando, o pessoal vai, inglês é só, o professor falou que é só ler os textos de vocabulário, tá de boa. Eu volto na aula de conjunção, eu volto na aula tal, eu já tô acostumado com isso. E aí chega no dia da revisão, primeiro dia da revisão, pá! Sala lotada. E eu fico assim, mas gente, se vocês não praticaram a leitura durante o ano, não vai rolar. É para esse momento aqui. Então você vai perceber que embora essa, como é que eu posso te dizer? Essa prova esteja toda em inglês, a sua habilidade de leitura de texto testada ao longo do ano vai permitir que você saia muito bem aqui, tá certo? Então, dito isso, infelizmente, da maneira como a prova se apresentou nesse ano, eu vou acabar fazendo uma leitura dela, tá certo? Então, eu tô aqui com vocês, eu vou fazer a leitura, isso, tá aqui. Se você tem a prova, se você tem acesso à prova aí, quiser deixar de ladinho, deixa aí de lado. Se você tiver com a excelente situação de ter o seu celular ou o seu tablet na sua mão e o computador na sua frente enquanto você me assiste, ou o contrário, você me assiste no celular, no tablet e abre a prova no seu laptop, ou o melhor de todos, imprimiu a prova, enfim, você consegue me acompanhar de uma melhor maneira. Vamos lá. Então vamos para a leitura aqui. Ele vai falando assim, vou começar aqui com você. Então eu vou ler o texto aqui com você, tá? Esse é o jeito que vai ter que fazer essa prova. Professor, poderia fazer fatiado? Claro, se você já está no meu programa, se você já está lá na minha plataforma, se você já conhece como funciona o idioma, com tranquilidade. Eu já ensinei você a fazer assim na VUNESP. Mas essa aqui eu estou pegando para quem, imagina que a pessoa chegue hoje, me conheceu agora, né, e não viu outra prova da VUNESP, do jeito que a prova apareceu, teria que fazer assim. É bem diferente do que eu gosto de fazer, mas é da maneira que ela apareceu. O que eu vou ter que mostrar aqui para a VUNESP? Que eu consigo ler esse texto com tranquilidade e rapidez, em condição de fazer essa prova bem rápido, né? Eu não posso levar meia hora para fazer essa prova, eu tenho que levar 10 minutos. Eu vou terminar de ler o texto e quando eu terminar eu vou fazer alguns comentários e daí eu volto para fazer as respostas. Vamos lá. Então eu vou lendo o texto aqui, eu estou no primeiro parágrafo que fala assim, ó. Rescuers spotted debris from the tourist submarine Titan on the ocean floor near the wreck of the Titanic on June 22, 2023, indicating that the vessel suffered a catastrophic failure and the 5 people aboard were killed. Below, Purdue University professor Nina Mahmoudian talks about vehicles for deep ocean research. Então vamos lá. Os resgatantes, né? O pessoal que trabalha no resgate, os rescuers, spotted, viram debris, estilhaços, detritos, né? Debris é isso, entulho, estilhaço, detrito do submarino turístico Titan no ocean floor, no piso do oceano, no fundo do mar, no fundo do oceano, perto dos restos do wreck, dos restos do que sobrou do Titanic. Eles viram esses debris, esse entulho, esses detritos, eles viram no dia 22 de junho de 2023, indicando que o vessel, a embarcação, o vessel, sofreu uma falha catastrófica e as 5 pessoas que estavam a bordo foram mortas. Abaixo, o professor Nina Mahmoudian, da Universidade de Purdue, fala sobre os veículos em pesquisa no fundo do oceano. Então, a gente sabe que teve aquele acidente, fizeram um submarino turístico, o submarino foi para o fundo do mar, que é o lugar dele, mas ele colapsou com a pressão e as 5 pessoas que lá estavam morreram, tá certo? E aí o professor Nina Mahmoudian foi chamado pelo jornal, creio que é o jornal, nem olhei aqui, creio que é o jornal ou uma revista, The Conversation, é um site importante, para falar sobre esse caso, né? Então tá aqui, ó, Nina Mahmoudian, o professor.
When we talk about water studies, we are talking about vast areas, and covering vast areas require tools that can work for extended periods of time, sometimes months. Having people aboard underwater vehicles, especially for such long periods, is expensive and dangerous. Quando nós falamos de estudos sobre o oceano, sobre a água, nós estamos falando de áreas vastas, e cobrir vastas áreas requer ferramentas que podem trabalhar por longos períodos de tempo, às vezes meses. Ter pessoas a bordo desses veículos submersos, especialmente por longos períodos, é perigoso e caro. Expensive, caro e perigoso. Próximo parágrafo. One of the tools researchers uses remotely operated vehicles, ou ROVs, ou seja, ROV é Remotely Operated Vehicles, ou veículos operados remotamente, ou seja, é um veículo submarino que não tem ninguém lá dentro, não tem pessoas, tá? Basically, there is a cable between the vehicle and operator that allows the operator to command and move the vehicle, and the vehicle can transmit data in real time. Ou seja, tem um cabo ligado, é tipo um videogame, um robozinho, né? E o operador fica ali controlando por esse cabo, movendo o veículo. E o veículo transmite dados em tempo real para o comandante desse barquinho ali. Barquinho, né? Desse submarino, desse equipamento que deve valer milhões de dólares, né? ROVs, ROV, os equipamentos operados remotamente, can reach deep ocean up to the depth of 6,000 meters. Eles podem alcançar o fundo do oceano chegando a mais de 6.000 metros de depth, profundidade. It is also better able to provide the mobility necessary for observing the seabed and gathering data. Ele também é possível de prover a mobilidade necessária para observar o fundo do mar, o seabed, o leito do mar, bed é cama, leito, né? O leito do mar, o fundo do mar, e coletar dados. Autonomous underwater vehicles provide another opportunity for underwater exploration. Veículos submarinos autônomos permitem outras oportunidades para exploração ultramarina. Ultramarina é o reino português de atravessar o oceano. Submarina. They are usually not tied to a ship. Eles normalmente não são amarrados ao navio. They are typically programmed ahead of time to do a specific mission. Eles são programados tipicamente à frente do tempo para uma específica missão. E while they are underwater, they usually don't have constant communication. E quando eles estão embaixo da água, eles normalmente não têm comunicação constante. Ou seja, eu tenho dois tipos de veículo. Eu tenho o ROV, que é o operado remotamente por um cabo, e eu tenho o autônomo, sem cabo. Esse não está amarrado no navio. Esse aqui tem um cabo de comando, esse aqui não está. Então eu tenho dois tipos. At some interval, the surface related data they have gathered change the battery or recharge and receive renewal instructions before again submerging. Então, a cada intervalo ele vem para the surface, eles emergem para a superfície, deixam os dados que coletaram, muda a bateria ou recarrega e recebe novas instruções antes de submergir novamente. Ou seja, eu tenho controlado remotamente por um cabo que é tudo em tempo real e tenho esse que é remoto e sem cabo, que ele é autônomo. Ele vai, coleta tudo, eu perdi a comunicação. Quando ele volta, ele faz o update, digamos assim, né, das informações. Finalmente aqui, Crew submersibles will be exciting for the public and those involved. Crew with submersibles. Crew, tripulação, ou seja, os submersivos tripulados serão empolgantes para o público e aqueles envolvidos. However, no entanto, they will be much more expensive compared with uncrewed explorations because of the required size of the platforms and the need for life support systems. Ou seja,
é empolgante. No entanto, vai ser muito mais caro comparado com que as explorações não tripuladas, por causa do sistema que requer nas plataformas e a necessidade de sistemas que suportam vida, comida, alimentação, não só comida, alimentação, toda aquela coisa necessária para que as pessoas sobrevivam ali dentro. So, uncrewed vehicles provide better opportunities for exploration at less cost and risk in operating hospital locations. Segundo o professor Nina Mamoudian, os veículos não tripulados, uncrewed, provêm melhores oportunidades para a exploração a baixo custo e risco nas operações em localidades inóspitas. Using remote operated autonomous underwater vehicle give operators the opportunity to perform tasks that are unsafe for humans, like observing under ice and detecting underwater mines. As operações feitas com veículos remotos ou autônomos são dois tipos. Na verdade, falamos de 3 tipos, né? O remoto, o autônomo e o tripulado. O professor aqui tem a favor do remoto e do autônomo. Por quê? Tem menos risco, menos custo e faz coisa que nós não poderíamos fazer. Pronto. Então, qual que é a ideia? Por que está falando disso? Está falando disso porque estourou o navio lá, explodiu o tal do Titan. Comentário rápido aqui, gente. Tem um chama Titanic e afundou. E eu acho que é o naufrágio mais famoso de todos os tempos. Tem filme, tem tudo, tem toda uma mitologia em volta do Titanic. Aí os caras vão lá e me botam o nome Titan. Não, à toa afundou, né? Feito comentário, a gente já sabe a 11. Por que estamos falando disso? Poxa, porque afundou, né? O Titan afundou com as pessoas lá, explodiu pela pressão. O fato que motivou a publicação desse artigo nessa data específica foi que o dramático afundamento, sinking, afundou, do chamado ship infundável. Não, né? Vocês repararam que eu estou falando afundamento, afundou? Por quê? Eu não estou sabendo achar a palavra português incorreta. Perdão. A palavra correta em português também está me escapando. Mas como eu tenho a prática, o treino, eu vejo aqui, ó, negativo. Sink, afundar, able. Eu entendi, eu não traduzi. Isso aqui é o mais importante, eu não preciso ficar quebrando a cabeça. Eu já entendi aqui, ó. Né? O dramático vai, naufrágio. Viu que era não naufrágio. Esse aqui era o Titanic, tá? B. A tragédia fatal com uma uma tripulação num navio submersível. É essa a resposta, né? A 11 e a B. Estamos falando disso porque o Titan afundou. Vamos ver as outras. A similaridade entre os dois acidentes que aconteceram 100 anos de diferença, à parte, distante. Não, né, gente? Não. Não tem nada a ver como foi que afundou o Titan, que é um submarino, com o Titanic. Nada a ver. Desenvolvimento de novos modelos de veículos. Não foi por causa do desenvolvimento que a gente começou a falar. O professor trouxe essa ideia. Começamos a falar porque o navio afundou. Eu trouxe o assunto à tona. Olha só. À tona. Eu misturei aqui, vocês perceberam? À tona, não? Tá. Crescente interesse nas viagens turísticas ao fundo do mar. Eu acho que ninguém tá afim, né? Depois dessa, acho que deu uma sossegada na galera aí. Tô com ideias melhores. Vamos ver a 12? Deixa eu ver se você consegue ver a 12 aqui comigo. Você tem a prova aí, né? Se não tem a prova aí, eu espero que você tenha conseguido a prova de alguma forma. Se você está me vendo no celular e vendo a prova no computador, ou o contrário, me vendo no computador e vendo a prova no celular ou no tablet, ou o melhor dos mundos, você teve condição de imprimir essa prova. Só essa página aqui para acompanhar, para você rabiscar bastante. É a melhor maneira. Vamos lá, 12. Essa 12 aqui, ela é perniciosa. Por quê?
porque fala da fala do professor Nina Mamoudian. Só que qual é o problema? Todo o texto, tirando a introdução, é a fala dele. Então, qual que é a ideia principal que ele falou? Que é melhor usar os veículos não tripuláveis, né? Vamos ver se a gente acha isso. Compara a profundidade alcançada pelos modernos ROVs com os alcançados pelo Titan. Não, falou que é a mesma coisa. B. Desaprova o uso de veículos tripulados. Não é que ele desaprova, ele desaconselha. Devido ao drawback, às desvantagens no design, não é no design, é no preço, no custo que ele fala. C. Reporta que as pesquisas submarinas numa área extensa do oceano. Ele está fazendo um relato sobre as pesquisas? Não, ele está fazendo um relato sobre os veículos. D. Argumenta que as vantagens dos submersíveis sem tripulação, crew, tripulação, less, menos, não tripuláveis, sem tripulação, nas expedições no fundo do mar de longo tempo. É essa a resposta. A 12 é a letra D. Letra E. Explora razões plausíveis por trás dos incidentes que levaram, como o do Titan. Ele não está discutindo isso. Ele está falando, ó, aconteceu esse acidente aí, né? Olha só, existem 3 tipos de veículo. Não tripulável, remoto, não tripulável, autônomo e o tripulável. O autônomo é bom por causa disso. O remoto é bom por causa disso. O tripulável é legal. However, tem muito custo. 13. 13 fala assim, ó. No terceiro e quarto parágrafo, ou seja, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto. Aqui ele fala do remoto e aqui ele fala do autônomo, né? Ele fala de 2 tipos de veículo. As descrições do veículo remoto e do autônomo, ambos, qual é a vantagem de ambos? Baixo custo, não tem tripulação, são mais seguros e um manda dados online e o outro manda dados a cada atualização. Letra A. São particularmente eficazes, né? Apropriados, suitable, vem de suit, ajustado para explorações unmanned, sem homens, em condições desfavoráveis. Tá. Essas condições desfavoráveis não estão sempre presentes, mas em condições desfavoráveis é em favor. Eu vou marcar uma interrogação aqui. B. Perda de contato com a superfície depois de um tempo por baixo do oceano. Quem perde é só o autônomo, não o outro, não o remoto. Então a B está fora porque a B só fala de um, não fala dos 2. C. Pode funcionar de maneira independente? Sim, é o submersível autônomo. Com suporte real-time? Não, o suporte não é real-time. Então esse aqui já está errado. Letra D. Pode coletar dados do fundo do mar e transmitir instantaneamente. Isso aqui é só o remoto, não é o autônomo. Letra E. Have other trip details planned in advance so as to avoid mistakes. Esse aqui é o que ele fala lá na frente do planejamento, tá? Não é para os 2 esse aqui. Portanto, sobrou 13, letra A. Tranquilo? Não está tranquilo. Para você estar conseguindo fazer essa prova, o que está aqui? Submerso, para usar o termo aqui do texto. Leu tanto texto, sabe tanto vocabulário, e aqui, nenhuma palavra aqui foi fora de ordem, tá? Todas as palavras que estão nesse texto, em 60, 90 dias de treino, você cruzaria com elas em algum momento. Questão 14, na outra página. De acordo com o 5º parágrafo, é o último, que os submersíveis não tripulados são mais baratos e vão em lugares que a gente não chega, né? Tem vantagem sobre os tripulados, como o fato do que? Dos submersíveis não tripulados serem mais baratos e ir em lugares perigosos. Letra A. A favor
da armazenagem de dados. Não falou sobre isso. B. São os únicos que podem alcançar profundidades hostis. Falou sobre isso, né? Águas hostis, águas profundas hostis. Vamos ver a C. Replacing humans in the highest risk task. Eu tenho B e C. D. Dismiss the need for ground or sea platform. Dispensa a necessidade de plataforma marítima. Não falou sobre isso. Letra E. Pode ser fácil de operar. Parece fácil de operar, mas o quinto parágrafo não falou sobre isso. Aí é que tá. Qual que é o problema entre a B e a C? Você tem que escolher a B e a C. Tem alguma coisa errada aqui e aqui. São os únicos veículos a alcançarem as águas hostis? Aí é que tá. Não são os únicos. Os tripulados também alcançam. Só que aqui a vantagem desses é que eles substituem os humanos em tarefas de alto risco. Portanto, 14, a melhor é a C. Pode acontecer na hora da prova você ficar entre duas. O que você faz? Você vai no texto. Mas aqui foi diferente, tá? Ele falou que só apenas essas conseguem chegar. E no uso da palavra only, que não está no texto, invalidou a 14. Você ficou com a C. E aí, no final, eu tenho a questão 15. Leia o artigo no qual Ernest Shackleton, um famoso explorador da Antártida, supostamente imprimiu num jornal de Londres, o The Times, tá certo? Não se sabe se é verdadeiro esse anúncio. O que é esse anúncio? Homens são queridos, homens são desejados, homens procuram-se homens que, para uma jornada perigosa, com baixo salário, um frio cortante, um frio amargo, longos meses de incompleta escuridão, perigo constante. O retorno seguro é duvidoso, não posso garantir, mas a honra e o reconhecimento, em caso de sucesso, esse sim dá para garantir, tá? Aí vem outro anúncio aqui, ó, Neat Appearing Young Man, homem de boa aparência, de personalidade agradável, entre as idades de 21 a 40, para trabalhar numa loja de couro. E aqui eu já não sei mais o que tem, tá? Bom, medo constante, tem aqui e lá em cima? Não. Temperatura severa, tem aqui e tem lá? Não. Viagens prolongadas, tem nos dois. Possibilidade de sucesso pessoal, como é que você vai ter sucesso pessoal se é não tripulado? E as condições humanas desconfortáveis, não tripulado. Então, medo constante, medo é humano, não tripulado não entra. Temperatura severa, tem nas duas? Não mencionou o tempo inteiro a temperatura severa, mas mencionou o tempo inteiro o quê? A viagem prolongada, tá certo? Sucesso pessoal, você não tem sucesso pessoal numa não tripulada. E a mesma coisa para a letra E. Portanto, a 15, letra C, não foi uma prova fácil, ok? Não foi uma prova fácil, não foi uma prova de boa. A média do pessoal é acertar 3 de 5. Por que isso? Porque até conseguiu ler o texto, não tinha um vocabulário muito difícil, muito treino de uso de prefixo, de derivação de palavra, mas essas duas questões, a 14 e a 15, pegaram um pouquinho pesado com o pessoal, a 13 e a 15 no caso. Dito isso, eu vou resolver com você a prova dissertativa. Então vamos lá na dissertativa. A dissertativa faz assim, ó. Antes que você se assuste, se preocupe, eu vou mostrar para você que a resolução da prova dissertativa de inglês do Einstein é bem tranquila e serve de parâmetro para você resolver a dissertativa da Unesp, que você também tem, e também você vai fazer a prova da Unicamp na segunda fase. Essas são as únicas 3 provas dissertativas que a gente costuma comentar por aqui. Tem outras por aí, mas essas são as 3 principais. Eu vou começar abrindo a prova, tá? Tá aqui para você dar uma olhada. Se você não tá conseguindo enxergar direito aqui, eu vou ler para você. Eu vou dar uma corridinha na questão, tá? Eu vou lá na questão, ó. Então, não preste atenção nos conversinhas que você escuta aí no corredor do seu cursinho, ou ainda no grupo de WhatsApp, de Telegram, do qual você faz parte,
Isso aí não vai afetar em nada, tá? A resposta é sempre em português e tá pedindo para você ser simples, claro e direto ao ponto, da mesma forma como eu vou fazer aqui. Então, ó, leia os primeiros 2 parágrafos, identifique o experimento em Amsterdã, que é tópico da notícia no item, e uma situação inesperada que não foi bem-vinda pela população resultando das medidas tomadas. Pronto, eu vou ler esse aqui. In the middle of one of the busiest highways in Amsterdam, a new attraction. Mark it up on the map is Wespernip, with boxes of flowers, benches and a blackboard of social events. No meio de uma das avenidas mais ocupadas, movimentadas de Amsterdã, uma nova atração. Marcada no mapa está o Wespercut, com caixas de flores, bancos e uma lousa de eventos sociais. Criar essas praças aqui artificiais não, né? Mas essas praças que colocam no meio da rua. Esse é o ponto. Not because unavoidable... A few meters away, a huge road sign warned drivers to turn around here. A poucos metros de distância, um grande sinal, né? Avisa os motoristas para fazer a volta. Not because of unavoidable roadworks. Não é porque você tem que evitar os trabalhos na estrada. Ao invés disso, instead, the street is closed off to test driver tolerance for a low traffic capital. Foi feito um teste. Então é isso que está falando. Foi feito um experimento, colocar essas espécie de bancos, a praça avançando sobre a avenida, da mesma forma que os Países Baixos são famosos por avançar a terra sobre o mar e viver abaixo do nível do mar, eles estão avançando a praça sobre a rua. Esse é o experimento, colocar esses bancos, essa lousa, essa flor aqui, sobre a rua. Esse é o experimento. Qual que é a ideia? Testar uma rua fechada para diminuir o tráfego na cidade. Aí ele fala aqui, ó. For 6 weeks, from 6 a.m. to 11 p.m., a road that carries a gente pode falar aqui 1,500, tá? Em vez de você falar 1,500, você pode falar 1,500 aqui. Só, não vai cair na sua prova, mas fica aí a curiosidade. 1,500 cars an hour in the rush hour is close to motorized vehicles. Ou seja, por 6 semanas fecharam a rua onde passam 1.500 carros por hora para os carros. While emergency vehicles, transport for children and vulnerable people are allowed past, one car driver after another exploding rage after being told to reverse. Enquanto a ambulância, transporte de criança, período escolar, vamos falar assim, ou pessoas com mobilidade reduzida são permitidas passarem, um carro ou outro de motorista explode em raiva, porque teve que fazer a reversão, teve que fazer o retorno. There have been reports that an ambulance was held up for 2 hours in traffic, school buses were initially not allowed through the cut, and the Kattenburg neighborhood was swamped with traffic. Pronto. Então o que aconteceu aqui? Qual que é o experimento? Você fechar uma das ruas ocupadas para tentar diminuir o tráfego, diminuir o trânsito. O que aconteceu? Você teve aqui 3 situações. Carros que seriam autorizados a passar não passaram. É isso. Letra B. As to experiment describe para o side effect that contradicts the environmental purpose do experiment. Aí vai estar no resto aqui, né? And what University Professor Van Amstel means what he says the experiment was been like picking up a stick and hitting cars. Vamos entender o que ele falou aqui. Eu não sei falar isso aqui. Steen Nissen, City Council, um vereador, né? É crítico com a medida. Metade da cidade now
now is full of almost contains traffic jams, which means greenhouse gas emissions are increasing, the air quality for local residents is deteriorating. Ou seja, side effect, um efeito colateral ruim. Fizeram isso aqui para melhorar o ambiente, só que tirou uma rua, aumentou o trânsito para o outro lado. É isso que aconteceu. A qualidade do ar deteriorou, aumentou a emissão de gás, de gás carbônico, né, de dióxido de carbono, aqui é o Greenhouse Gas Emissions. Embora a qualidade do ar fosse uma das razões dadas para o experimento, ou seja, pensou uma coisa, teve o efeito foi pior, é isso que eles estão querendo que você perceba aqui. Vamos ver o que o Van Amistel vai falar, que é a segunda parte da resposta. Elise Muscops, outro vereador de transporte, seja. Nós precisamos tentar alguma coisa. Se você olhar para as taxas de poluição, ela está afetando seriamente a saúde da população onde vive. Aí, por último, Walter Plus Van Amistel, o professor de logística da Universidade de Amsterdã, believes that a proper master plan is lacking, including stimulating more pedestrian traffic. Está falando assim, acredito que, na verdade, um grande plano está faltando, incluindo um tráfego pedestre. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. It's picking up a stick and hitting cars, with no discussion of the why. We should take a step back and think about the story of the city, connect to the region. Você está fazendo o quê? Picking up a stick and hitting cars. Você está colocando ali algumas varetinhas para segurar os carros. Isso não está funcionando. Então você tem que dar um passo atrás e pensar num plano mais amplo. O que ele diz? Está sendo lá como colocar picking up a stick and hitting cars. Você não está resolvendo o problema efetivamente. Você está usando medidas paliativas. É isso. Sem grandes dificuldades, você conseguiu resolver essa questão da dissertativa. Tudo bem, turma? Então, até a próxima. Deixa seu like, começa a seguir, se inscreve, passa para os colegas. Toda uma campanha muito grande para aumentar esse canal, chegar a mais gente, para poder implementar uma nova modalidade que eu estou pensando aqui pelo YouTube de aula. Mas para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Fico por aqui, até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.